meio velho, eu nem lembro, mas eu acho que é o encontro 229. Estamos às vésperas do encontro 230. E hoje, né, numa versão bossa nova, uma coisa mais pocket, mais voz e violão, né? Uma versão um pouco, vamos dizer assim, resumida, né? Essa semana foi monotemática. Falaremos da operação no Rio de Janeiro, mas não sem antes registrarmos aqui uma ausência que muito nos toca, né? Que é o nosso amigo Vitor Loyola. Infelizmente não vai poder estar aqui conosco. Há quem diga, e eu não compartilho dessa versão que correm os bastidores das instalações do De Tudo Um Pouco Corporation, há quem diga que a ausência do Vitor não é obra do acaso e nenhum compromisso profissional, como aparentemente foi argumentado junto ao nosso departamento pessoal. Parece, corre a miúde, que a sua ausência se deu em função dele estar um pouco deprimido com o resultado da última rodada futebolística. Não bastasse já ter que lidar com o fato do Flamengo ir para a final da Libertadores, ele que dava até então já como certo, né, a vitória do Flamengo. Quem sabe agora, com essa chegada do Palmeiras depois de uma virada histórica, tem alguma chance, mas o fato concreto, que assim como eu previa, Tricolor foi lá em São Januário e bateu na cara, chilepe, chilepe. Então há quem diga que o Vitor não está aqui hoje com a gente por conta disso. Não sei se é o caso ou não, mas de toda forma está registrada essa ausência tão sentida. Xará, a operação no Rio, ela foi tão marcante, que ela segue sendo pauta. Na semana passada, a gente conversava e divergimos ali na margem sobre como é que a esquerda estava lidando com aquilo, porque ali no primeiro momento, pelas redes sociais, a gente já tinha uma percepção de que a maioria da população estava apoiando aquela ação policial. Até lembrei que o Cláudio Castro tinha sido eleito, ganhando inclusive na área do Complexo do Alemão. O fato é que desde então saíram algumas pesquisas confirmando esse apoio e, surpreendentemente, a esquerda, somos muito gratos, parece não ter percebido esse clamor popular e segue insistindo na tese mais humanista. Como é que você percebe isso? Se quiser, já pode até adiantar aí, porque hoje o presidente Lula nos brindou aí com declarações, né, falando de matança e tal, questionando. Como é que você vê, Xará, o desenrolar disso aí? E se você imagina que vai ter algum impacto eleitoral, se esse vai ser o mote aí da eleição, qual que é a sua impressão? Eu acho que num primeiro momento, a esquerda, de maneira geral, se conteve, né? O próprio Lula publicou na sua página X, enfim, uma, uma coisa bem ponderada, claro, puxando a sardinha para o seu lado, dizendo que estava lutando para combater o crime no seu, pegando os cabeças, né? Na parte financeira e tal, mas não houve críticas à operação, pelo menos não por parte do Lula e do seu quartel-general, né? Dos seus principais assessores. As críticas vieram dos intelectuais, dos ministros mais periféricos, né? Mais ligados à questão dos direitos humanos e tudo mais. Então, esse foi um primeiro momento. Agora, aparentemente, o Lula, ou ele escorregou, ou ele cometeu uma gafe, ou foi uma imprecisão. Ou O fato um é que deslize? um deslize aparentemente deu a largada para o pessoal, né, rasgar as vestes e sair desfilando pelado aí, né? É, porque Então, se o chefe falou em é, matança, ninguém vai se conter, né? é exato. Agora, e assim, óbvio, 83% dos que vivem em favelas apoiam a operação, então não precisa. E veja, não é. Até queria separar as coisas aqui, né? Não é porque tem este apoio que a operação está certa, né? Se todas as moscas estivessem certas, cocô seria ótimo. Não é o caso, né? Quer dizer, você precisa ter é, É, o que certos que é? parâmetros. Nossa, bonita essa sua colocação. Eu achei uma pitadinha assim de Fernando Pessoa. Lindo isso. Então, você vê só, né? De É. vez em quando eu tenho esses arrobos poéticos. É.
Então, você tem, sei lá, balizas morais que eventualmente o populacho, isso você vê em várias épocas da história isso acontecer, né? O pessoal quer sangue, né? Mas é uma mensagem de que a coisa não está boa. Me resolvam este problema. E a hora que o cara fala de matança, ele está ignorando o problema. O problema é a polícia, não são os traficantes que achacam a comunidade. Então, não é que a operação está certa necessariamente. Pode ser que não, pode ser que houve abusos e tudo mais, mas a mensagem não pode ser essa. A mensagem tem que estar em sintonia. Olha, entendemos a sua dor, vamos resolver. Né? E chamar de matança passa a mensagem inversa. Você vai coibir um único que está tentando fazer alguma coisa. Né? Então, para quem torce contra o governo, foi uma boa fala. E você, Nora, vamos começar essa primeira rodada falando desse que é o tema da vez, né? Aliás, acaba de Uhum. sair uma notícia aqui que o governo dos Estados Unidos enviou uma carta nessa terça-feira ao secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Vitor dos Santos, se colocando à disposição para qualquer apoio necessário, entre aspas, no combate ao tráfico de drogas, corroborando a tese da esquerda que fica com urticária quando se chamam esse movimento de narcoterrorismo, né? Aliás, podemos até depois discutir se é terrorista, se não é, se é facção criminosa. Mas essa é a sua primeira impressão, assim, sobre a operação em si, como está repercutindo, o que as pesquisas já mostram, como a esquerda está lidando e, obviamente, sendo jornalista, a própria cobertura que você tem visto. Então, já teve três pesquisas bastante detalhadas, tá? Porque eles foram justamente em vários segmentos de pessoas, tá? Uma coisa é o Brasil como um todo, outra coisa é o sujeito que mora lá em Chuí, sabe? Outra coisa é o pessoal do Rio e outra coisa é o pessoal da favela, tá? As três pesquisas foram nessa linha, tá? De aprofundar. Então, eu acho um pouco arrogante dos intelectuais e tudo se arvorarem em achar que sabem o que as pessoas querem, o que é melhor para elas, quando elas mesmas dizem, olha, nós não queremos isto, sabe? Eles apoiaram as operações. De novo, como disse o Gutermann, não quer dizer que a operação em si esteja certa, mas isso daqui é um grito de socorro, de falar, pelo amor de Deus, alguém faça alguma coisa. Desta vez, pelo menos, fizeram e a gente quer que façam outras. Tá? Da mesma forma, aliás, teve uma frase de uma mãe de um rapaz que foi morto, inclusive, morto ou preso agora. Não, acho que ele foi morto. Ela simplesmente gritou na frente de todo mundo, falou: Você não, ele estava sendo preso. É, Você é não é o vítima da produto, a sociedade. consequência. É genial, não é? Claro, você é vítima das suas escolhas, né? Que é o que, sabe? Agora, uma pessoa que eu odeio esse negócio de lugar de fala, tá? Mas foi de uma pertinência o momento e a pessoa que disse isso, enquanto outros que estão ali, ou no Leblon, ou, sei lá, na Vila Madalena, criticando, e muitos criticando sem nem saber. Eu até já comentei para vocês que eu gostaria de fazer um teste com os ditos especialistas em segurança pública. Eu vou repetir, porque isso eu só coloquei no nosso grupo, não falei aqui. Mas uma coisinha básica, tá? Bota 10 armas à frente deles, pode ser foto, tá vendo? Vamos complicar muito para que esses especialistas digam o nome da arma, a capacidade de disparo e a distância, tá? Então, 10 armas. Três blindados, tá? Pode ser foto também, para que digam o nome e as características de cada um, tá? E depois que no mapa do Rio localizem exatamente, 10 morros, não precisa ser mais, com nome e tudo, e que digam qual ou quais facções dominam em cada morro. Se a pessoa acertar 100%, eu vou passar a considerar especialista. Qualquer coisa entre 99 e 80, eu vou levar em O que você está consideração, mas sem chamar de especialista. você tá querendo insinuar que cores de cabelos e exóticas, assim como armações exóticas de óculos, não necessariamente credenciam ninguém para falar sobre segurança pública. É isso que você está dizendo? Nada, e nem o diploma em outra coisa.
tá? Eu posso ter o meu diploma em alguma coisa, ou o fato de ser sociólogo não me dá a especialização em segurança pública, tá? Então, eu faria esse teste assim básico para chamar de especialista, tá? Passou isso? Ok, vamos conversar, tá? Mas assim, gente que não faz a menor ideia do que está falando, tá? Aliás, eu vi, na imprensa argentina teve uma política, uma socióloga, ela dizendo que isso é uma amostra do racismo estrutural que há no Brasil. Gente, eu fiquei com uma vontade de entrar no perfil dela e falar, criatura, veja o perfil dos policiais que estavam lá e me diga quantos caucasianos tem ali, tá? Então, assim, as pessoas falam groselha, sabe? É totalmente sem conhecimento de nada. Por sinal, diga-se de passagem, eu até comentei isso com vocês outro dia, na imprensa argentina, as notícias têm de todo tipo, tá? Tem, então, um pouquinho de viés, um pouco não, mas nos comentários, comentários eu estou falando de páginas de jornal, tá? Mesmo nesses, assim, de deputados ou pessoas que se arvoraram em especialistas, a gigantesca maioria estava apoiando as operações aqui no Rio, tá? E olha que ainda tinha bastante desinformação. Aliás, falando de desinformação, outra coisa que eu queria comentar aqui, que me incomoda muito, aquelas pessoas que fizeram comparação. Ah, esse operativo prendeu 120 fuzis, matou 120 pessoas. Teve do amigo do Rony Lessa, que apreendeu 100 fuzis sem nenhum tiro. Bom, se o amigo do Rony Lessa tivesse recebido a polícia a bala, provavelmente teria tido alguns mortos e muitos tiros. Então, você comparar uma ação no morro com uma ação de apreensão, aliás, uma das coisas que eu escutei foi a polícia falando que não houve, eles não entraram nas casas e não apreenderam paióis e depósitos de armas, tudo. As armas que foram apreendidas estavam sendo portadas por pessoas, tá? Então isso faz muita diferença. Você ter 120 pessoas portando armas não é pouca coisa, né? Eu posso me permite Então, um eu acho assim, adendo? Não é, claro, não é só portando armas, né? apontando. Portando armas, fardados com roupa Sim, camuflada, operando drones com bombas, bombas. né? Quer dizer, monitorando toda a movimentação da polícia através de drones. Quer dizer, É. tá longe de ser aquela figura que a gente está acostumado de uma coisa meio desorganizada. Não, pelo contrário. Não, teve uma mulher que falou assim: não, meu sobrinho foi morto, ele era honesto, era mototaxista. O que a criatura estava fazendo de madrugada na mata, com roupa de camuflagem, buscando passageiro? Ele foi buscar o quê? Um tatu de passageiro? É, O que eu você vi, tem? eu vi um caso, não Hum. sei se é o mesmo, que a moça disse isso e o pessoal foi dar uma olhadinha no Instagram do rapaz. E ele tinha Hum, algumas fotos lá e algumas mensagens armas. como é que se fala? Um fuzil. Com fuzil, fazendo apologia ao crime e tal. Uma série de coisas. Não, da mesma forma, outro comentário, que foi eu continuo sem entender por que que a polícia não pegou os corpos que estavam lá espalhados e deixou que a comunidade. Porque, obviamente, ninguém foi para a mata e ninguém foi enfrentar a polícia de cueca e descalço, tá? Como foram encontrados. Ao mesmo tempo, tinha gente que estava dizendo: ah, foram mortos com tiro na cabeça. Bom, se você está com colete à prova de balas. Normalmente, quem está atirando em você vai mirar na cabeça, né? Então, isso não tem nada a ver com ser ou não ser execução, tá? Provavelmente os bandidos também tenham mirado a cabeça dos policiais e não o colete à prova de balas, né? É um mínimo de bom senso isso, né? Mas, enfim, e, de novo, essa fala hoje do Lula é infeliz, é um deslize, uma gafe, de novo, é groselha, para dizer pouco, tá? E é extremamente inconveniente também. Parece aquela coisa, sabe o que me lembra um pouco? Essas brigas de marido e mulher com o filho, que o filho vai lá e pergunta para a mãe, ah, eu posso comer um chocolate? A mãe fala, não, antes do jantar, não. Aí ele vai para o pai.
né? E convence o pai, ah, mamãe me falou que eu posso comer um chocolate. É a mesma coisa. É a mesma coisa, é querer ficar bem. E aí o pai fala que pode, né, eventualmente, para querer ficar, para ser amiguinho do filho. Tá? Então, assim, aqui é a mesma coisa. Essa fala me parece para tentar pegar uma parcela da. Que, aliás, de novo, totalmente errado, tá? Tá mirando o alvo errado, tá na plateia errada e o timing é completamente errado, né? Bom, Mas é, não há Eu acho, surpresa. eu tenho uma opinião mais pro lado da política, menos Hum, pro lado do. Eu acho que ele percebeu que precisa fazer o contraponto aos governadores bolsonaristas. sim, podemos falar, os da podemos direita. falar, podemos falar sobre o tema eleições, segurança pública numa próxima rodada? Com certeza. Então, beleza. Vou dar aqui uns meus pitaquinhos. É, eu concordo com o Marcelo que o fato da maioria apoiar não necessariamente quer dizer que está certo, até porque, né, eu como cristão, o mais inocente dos inocentes, foi crucificado por conta do desejo da maioria ali presente naquele momento. Então, a maioria por si só, ela não me seduz, mas na política a gente tem que, obviamente, considerar, né? Então, não há dúvida, você tem todos os institutos apontando numa mesma direção de forma inequívoca. Nós não estamos falando aqui de 49 a 51, nada disso. De um pouco mais, um pouco menos, todos eles oferecem com concretude, com muita clareza, um apoio maior da população. E quanto mais próximo do evento, maior é esse apoio. Quando você tira, né, quando você abre angular e tal, você fala ali de um 60-40. Mas quando você fala da comunidade ali, você está falando de 70-30, 80-20, né? Então, isso não pode ser desconsiderado na política, que nós vamos falar sobre isso também. Eu vi muitos especialistas falarem que faltou inteligência na operação. Apenas para registro, essa operação ela está sendo planejada há meses. A prova maior concreta disso é que o Rio de Janeiro solicitou o uso de blindados e foi negado esse pedido em janeiro, para essa operação. Então, quem diz que faltou inteligência, investigação, está falando do baseado naquele site famoso www.minhabunda.com.br, né? Não tem um mínimo embasamento. Gostou, Eu Gerardo? gosto dessa poesia também, muito, muito Você legal. achou bacana, Eles são muito exatamente. poéticos, eu estou me É, sentindo, sabe? Eu, é. eu vou ter que inventar alguma Então, coisa, e assim, nesse negócio de nessa linha. especialista, se tem um cara que eu passei a cada vez mais respeitar, é o Rodrigo Pimentel. E eu vou dar um exemplo do que é um especialista. Vocês devem ter lido em algum lugar falarem sobre decapitações. Meu irmão, se arrancar a cabeça de um caboclo com um facão no meio de uma operação dessa, só em filme lá, que o cara faz assim, a cabeça sai rolando. Não é tarefa simples, mas o Rodrigo Pimentel explicou. Um tiro de fuzil dado no pescoço arranca a cabeça do caboclo fora. Então, é, muito do que se diz, gente que ouviu dizer que não tem conhecimento de causa, que não tem conhecimento de campo, que nunca empunhou uma arma, que nunca foi alvo, que nunca tomou tiro, né? Então, a sensação que dá é que nós tínhamos cento e poucas pessoas ajoelhadas, rendidas e entregues, mas que ainda assim foram sumariamente executadas. Não foi o que aconteceu. Até porque existe um número também significativo e razoável de pessoas que se renderam, que se entregaram, né? Os profissionais do BOP estavam todos eles com câmera. Existem fartos registros. A questão é que virou uma disputa ideológica, né? Entre esquerda e direita. E que a população pouco se importa, porque a população vive sequestrada, né? Existe hoje o tráfico de drogas, segundo o Rodrigo Pimentel, o tráfico de maconha e cocaína é 15% da receita dessas facções, né? Que eles cobram tudo, do gelo que usa no quiosque, o gato net, o gás, enfim. Então, algumas coisas precisam ser esclarecidas. Outra coisa, você vê na televisão aquelas imagens que dão a ideia de que a população está revoltada. Mentira! Aquilo ali é parente de vagabundo, entendeu? Porque as pessoas simples, normais, que no seu íntimo estão comemorando, elas não vão para a televisão dar depoimento contra o tráfico de drogas. Não vão.
Todo mundo sabe que a maioria das pessoas que vivem nessas comunidades são pessoas honestas, trabalhadoras, que acordam cedo, se ferram num transporte público que não é de qualidade, voltam para suas casas, enfrentam grande dificuldade, trabalham honestamente. Você acha mesmo que essas pessoas vão lá dar entrevista para o Jornal Nacional para pôr a cara para bater? Para dizer que, olha, nós estamos muito felizes com o governador que mandou que nessa operação aí limpou a área aí desses vagabundos? É claro que não. É claro que não, é claro que não. Então, eu que já tive essa sensação de que a esquerda, que pouco se importa com o que importa para a população, a esquerda não se importa com os negros, com as mulheres, com os gays, com os pobres, não se não estiverem alinhados com a sua agenda. Os gays que importam são os gays que abraçam a esquerda. Vai ser o Fernando Holliday, né? Que é, humilde, de origem humilde, negro Periférico? e homossexual para ver o apoio que ele tem da esquerda. Tem porra nenhuma, entendeu? Não tem nada. Então, na verdade, assim, o que está cada vez mais claro para mim é que o governador teve um ato corajoso, especialmente nos dias de hoje, que a gente vive uma inversão de valores, né? Hoje nós tivemos a visita do Alexandre de Moraes, no Rio de Janeiro. Vai entender isso. O que que o ministro Supremo está fazendo lá? Não entendi muito bem, mas enfim, como pode tudo. Tá, então, eu acho que assim, para mim, uma coisa para a gente encerrar essa rodada é o seguinte: a população, na sua maioria, apoiou a operação. Ah, podemos criticar, a operação poderia ter sido melhor. É fácil pra caramba, meu irmão. Difícil é tomar a iniciativa, entendeu? E encarar chumbo lá para enfrentar essa vagabundagem. Bom, Deixa eu só falar uma coisa sobre o diga, Alexandre de Moraes. Acabei de assistir um vídeo das profundezas das redes bolsonaristas explicando por que que o Alexandre de Moraes o está no STF, Rio. por que que ele está no Rio? Porque parece, porque parece que encontraram documentos implicando o Edson Fachin na soltura de traficantes, enfim, todo esse negócio e tal, e provas contundentes. E aí o Trump já estaria sabendo, e aí o Alexandre de Moraes vai lá para Pô tentar um pano, negociar esse pô um negócio pano. aí. Ah, então tá Tentar explicado. negociar esse negócio aí. Então tá Enfim. explicado. É como eu disse, o Brasil ele não está dividido entre esquerda e direita. Ele está dividido entre fundamentalistas de um lado e covardes do outro. E uns poucos que conseguem tentar manter algum nível de lucidez no meio do caminho, né? Eu diferencio aquele que é imparcial daquele que é isento. O imparcial é o cara que procura defender uma linha de raciocínio sem tomar parte baseado nos fatos. Esse é o imparcial. Esse cara eu respeito. Nós temos poucas pessoas com esse nível de lucidez. Porque você pode até ter uma preferência, mas ser imparcial na sua análise, né? Que aí você pode fazer uma autocrítica, né? Eu, por exemplo, eu votei no Bolsonaro e eu votaria em qualquer coisa uma caixa de maçã contra o PT, mas eu tenho plena consciência, por exemplo, que o Bolsonaro teve uma carreira legislativa pífia, que enquanto presidente da República não respeitou a liturgia do cargo, que morreu pela própria boca. Então não é pelo fato de ter votado nele que eu não consigo ter uma crítica, né? Um cara que sabe de economia o que eu manjo mais ou menos de cricket, né? Um cara que nunca foi um liberal, ao contrário, se aprendeu alguma coisa foi no pouco convívio que teve ao longo da sua vida com Paulo Guedes. Então, os imparciais, os ponderados, esses os respeito. Já os isentos não, porque aí é outra história, é outra coisa, é outro time. Mas, antes de discutirmos, porque eu acho que também envolve um pouco de política, se o tema segurança pública será tema central da próxima eleição, se essa chama, se essa brasa se mantém acesa até lá, eu quero fazer uma discussão é o seguinte: existe um- claramente uma disputa entre se o tráfico de drogas aí é só uma organização criminosa ou se nós estamos falando de movimentos terroristas. E a diferença está, obviamente, no tratamento que vai ser dado, porque uma vez considerado um movimento terrorista, o tratamento internacional passa a ser outro, deixa de ser um fenômeno local e passa a ter um outro tratamento, cooperação entre agências e tudo. Começando por você, Xará, nós estamos falando apenas de facções criminosas ou você já vê nessas organizações o que se poderia chamar de narcoterroristas? Então, hoje eu li um artigo bem interessante numa imprensa,
eu não me lembro o nome do autor, eu preciso pegar aqui, mas em que ele faz ele pega a legislação internacional, né, a lei internacional sobre essas definições, porque esses conceitos são importantes, né, para entender que tipo de coisa que você pode fazer de maneira legítima, né? Se você está numa guerra, você tem a lei da guerra, você tem formas de fazer a guerra de maneira humana, digamos assim, né? E combater o crime é outra coisa, são outras leis, enfim. Então tem a sua. Então, essa dicotomia entre terrorista e não terrorista tem tem outros tipos de enquadramento que você pode dar para esse problema. Ele fala o seguinte, e eu achei interessante, quer dizer, o terrorismo é você espalhar o terror por uma causa normalmente política, né? Um grupo insurgente, uma causa ideológica qualquer. Então você atinge inocentes, não tem nada a ver com aquilo, né? Não tem nada a ver com as forças do Estado, não tem nada, não são opositores necessariamente, é aleatório, completamente aleatório. E eu não vejo nesses traficantes um terrorismo nesse sentido, porque eles têm um objetivo, que é achacar as pessoas, dominar aquele território e aqueles que não obedecem às suas ordens, esses sim são atacados, né? Então tem ali uma lógica. O terrorismo não tem lógica, né? Você estando num trem, você pode ser explodido porque você estava no lugar errado na hora errada. O que ele diz é o seguinte: talvez, e isso o Pimentel tem falado, né? Esse especialista, classificar como um conflito, eu não me lembro exatamente, de baixa intensidade, né? Que é diferente, é como se fosse uma guerra uma guerra civil de baixa intensidade, que é diferente de combate ao crime. Quer dizer, você não precisa necessariamente classificar como terrorista, mas você pode usar as leis da guerra contra os Os traficantes, porque traficantes. você está Como numa se guerra fosse, civil. como se fossem insurgentes, combatentes. Como se. Exatamente. Exatamente. Então, não necessariamente eles são terroristas, no sentido, sei lá, o Hamas explode o ônibus em Jerusalém. Isso é terrorismo, Tocar fogo né? com gente dentro já não seria tanto. Também. Nesse caso, sim, mas os traficantes fazem isso muito de vez em quando, né? Sim, Não é um um, modus pro, operandi. um Não- promotor aqui, um juiz Isso, Uma ali, um delegado mortezinha aqui, acolá. aqui, uma outra ali e mortezinha tal. aqui, outra ali, É. né? O fato é que o modus operandi deles não é necessariamente baseado no terrorismo. Então, a classificação como terrorista talvez não seja adequada nesse caso, mas classificar o combate a esse movimento, a esses criminosos como uma guerra, isso sim pode fazer, pode dar novos instrumentos para o Estado brasileiro combatê-los, né? Então, é uma discussão, não é uma discussão simples, né? Não é algo que e não tem fórmula mágica, é só realmente dar mais instrumentos na mão do Estado para poder. Então, você consegue envolver os militares, por exemplo, né? De maneira não burocrática e esse tipo de coisa. Não precisa passar pela classificação de terrorista para fazer isso, né? É isso que eu quero dizer. Bom, e você, Nora? São terroristas ou apenas facções criminosas? Então, eu li um outro, aliás, tem um comentário, uma postagem muito boa da Daniela Menezes, acho que faz um ou dois dias, explicando por que que juridicamente isso pode ser considerado terrorismo, tá? Eu não me lembro aqui dos artigos que ela cita e tudo, mas, assim, para mim parece que se encaixa nisso, tá? Não vi esse comentário do Rodrigo Pimentel que o Gutermann está comentando, vou procurar, tá? Mas eu acho assim, obviamente não são vítimas, tá? Isso eu acho que está claro para todos nós. Vítimas eles não são. E
eu acho que tem que entrar numa classificação que pode ser ou esse de baixa intensidade que você mencionou agora, ou como terroristas, para que os protocolos possam ser seguidos. Porque quando a gente fala que na guerra tem protocolos, tem coisas, as pessoas estão achando, que absurdo, né? Não, existem. Tem coisas que você, mesmo numa guerra, você não é que não possa, poder pode, não deve fazer, porque aí passa a ser considerado crime de guerra. Tá? Mas nesse caso, eu acho que, de novo, vítimas não são, e eu acho que eles têm que ser classificados de alguma forma que permita que o combate a tudo isto seja mais rápido, mais eficiente, tá? Não pode ser que você dependa, como disse o Cabral, quando perguntaram para ele, mas isso, né, há indícios de que a operação vazou. Ele falou, claro que vazou, tem que informar dez órgãos diferentes, né, de qualquer coisa que eu faço. Ele teve que ir na justiça pedir autorização para um juiz, teve que avisar, não sei, fulano, ciclano, cada um, inclusive até o superintendente da Polícia Federal, ele avisou, tá? Então, óbvio que a operação vai vazar, óbvio que o resultado nunca vai ser perfeito. Então, se você puder eliminar essas coisas, seguindo certos cânones, eu não sou vamos matar todo mundo, não, não. Mas você tem que seguir certos protocolos, tá? Mesmo que seja numa guerra, mesmo que seja o combate ao narcotráfico ou a posse dos territórios, como essas pessoas estão fazendo. Então, eu acho que facilita. Só estou na dúvida agora qual das duas. Até agora, eu tinha muita certeza com aquela postagem da Adela Menezes, que é advogada, e ela citou os artigos e tudo. Eu vou procurar essa do Rodrigo Pimentel para ver se eu consigo decidir o que, que eu acho. É, Mas que eu, tem que ter alguma classificação, tem. é, Mas eu penso assim, né? Algumas perguntas que a gente vai pensando nas respostas. Esses movimentos, eles têm um controle territorial, afrontando o Estado, né? Como é que esse controle os movimentos territorial terroristas, como é que os movimentos terroristas, o o tráfico Hamas tem, o Hamas tem, o ETA tinha, então, o por Sinn Féin exemplo, também. eu tô fazendo algumas perguntas aqui em relação a esse movimento do tráfico de drogas. Vamos pensar aqui como Comando Vermelho. O Comando Vermelho, ele tem um controle, ele tem um controle territorial. Ele tem, ele coloca barricadas. Os veículos da Polícia Militar, por exemplo, não conseguem avançar a partir de um certo ponto. Esse controle territorial, ele é mantido através apenas dessas barricadas ou através de homens armados dentro de uma estrutura hierárquica, né? Esses movimentos, eles usam de ações de terror, como, por exemplo, colocar fogo em ônibus. Eles impedem o direito de ir e vir da população. Eles impõem toques de recolher. Eles organizam atentados. Já mataram um juiz, promotor ou delegado. Aí eu penso assim, ó, eu vi um bichinho. Tem lá quatro patinhas, tem um narizinho assim redondo, né? Grunhe como um porco, tem um rabinho enrolado. Torce Eu para o acho, Palmeiras. eu acho que deve ser um porco. Mas aí um gaiato vai virar pra mim e vai falar assim: mas olha, tem focinho de porco, tem rabo de porco, grunhe que nem porco, anda que nem porco, mas não é porco, é um javali. Bom, o javali é muito pior que o porco. É muito mais violento e é uma praga. Então, na minha modesta opinião de tudólogo, ainda que mundialmente renomado, porra, se um movimento usa drone, promove atentado, mata a autoridade, afronta o Estado no direito mais elementar constitucional de ir e vir, o que que precisa? Eles precisam colocar uma bomba em alguma, algum, alguma instalação pública para que a gente considere isso terrorismo? Tocar fogo com gente dentro não basta? Né? Então eu realmente fico me perguntando o que que falta, porque o que que difere? A movimentação, o que move esses grupos não é uma pauta ideológica. Quem disse? As Farc lá, quem que é o presidente da Colômbia hoje? Então, para mim, eu não consigo ver com essa clareza. Claro que existe um estímulo econômico,
Mas existe sim uma afronta e esses movimentos, eles já financiam futuros advogados ou futuros juízes. Se alguém sério fizer um trabalho, vai ver que hoje existem alunos nas universidades que são bancados por esses movimentos. Então, a meu ver, de fato, são movimentos terroristas. E quem os defende, eu imagino, que os defende sob o pretexto de, isso está se criando um clima para uma intervenção, por favor, welcome Yankees, né? Mas o fato é que, assim, quem os defende, na verdade, está tentando evitar que eles sejam alvo de uma repressão ainda maior, né? Porque muito provavelmente mantém recursos fora do país, né? As rotas de tráfico, enfim tudo mais. Bom, a gente já falou pra caramba sobre a operação em si, sobre aí algumas variáveis, e surge o seguinte, Xará, até pouco tempo atrás, o Lula estava com a faca e o queijo. Tinha sido dado para ele o discurso da soberania e tudo mais. Mas o Lula fala, né? E a liberdade de expressão tem essa beleza espetacular, né? Assim, é que nem no futebol, né? Futebol, quando você vai jogar lá, o cara do outro time é meio grosso, você pra provocar ele, você grita assim, deixa que essa é a natureza marca, né? Porque o camarada se perde sozinho, você não precisa nem gastar muita energia. Parece ser o caso do Lula, ele já tinha saído com uma fala muito relevante, né? Que não era um ato falho, né? Era só a confirmação de uma tendência, né? As Farc, nota de apoio do Hamas, né? O Cesare Battisti. Novidade zero, tá no DNA, né? O partido do Lula é formado de terrorista, sequestrador, ladrão de banco, se matavam entre si, promoviam atentados. Zero, surpresa zero. O pessoal ficou meio chocado. Nossa, aí o Lula falou que os traficantes são vítimas dos. Eu não sei para quem é novidade a essa altura da vida, mas para alguma galera é novidade. E hoje ele saiu com esse discurso contra a matança, e eu acho que você começou ali no cerne, né? Putz, eu tenho que estar do outro lado, né? Porque se esses camaradas estão de um lado, eu tenho que fazer a contraposição. Você acha que o tema da segurança pública vai ser o tema central da eleição? E sendo isso talvez não seja muito bom para o Lula? Qual que é a sua impressão? Ou você acha que o tempo que ainda falta pode acomodar um pouco as coisas? Qualquer pesquisa que você vai fazer de opinião pública, você vai encontrar segurança pública como principal preocupação, né? Eu acho que a segunda é a saúde. São preocupações de fundo, não é que nem, sei lá, a economia ela incomoda quando a inflação explode e tal, então você tem aí ou quando você tem uma recessão grande no país, tem um aumento do desemprego, são coisas localizadas e que doem bastante. A segurança pública ela é uma dor de fundo, né? Aquela dor que você acaba até se acostumando, porque é o seu dia a dia, é o celular que você tem que tomar cuidado, o cara tá lá refém das facções, já faz anos, anos. O cara ele já estruturou a sua vida em torno daquilo. É uma dor de fundo que, enfim, não costuma ser, apesar de ser a maior preocupação, não costuma ser decisivo em eleições, porque é aquela coisa que não tem muita solução, todo mundo já meio que se acostumou. Mesmo o Bolsonaro, quando se elegeu, o discurso dele era contra a corrupção, não era de segurança pública, e não era que você tinha uma situação melhor do que hoje, né? Ele falava das armas, né? Cada um tem o direito de se defender, mas é uma coisa mais ideológica do que propriamente vamos aqui fazer uma política de segurança pública, né? Então, eu acho que essa operação no complexo do Alemão, ela teve o condão de trazer esse problema, né? Agudizá-lo, não sei se tem esse verbo, né? Tornar agudo, tornar Mas a língua realmente portuguesa uma. é bonita por causa disso. Se não tem, a gente inventa. Isso. O ponto é que a gente está a um ano da eleição, né? E a gente sabe, daqui a pouco surge outra pauta, né? As pautas vão se atropelando e estamos a um ano da eleição. Então, eu não sei se dá para sustentar essa pauta até a eleição. Vai ter muita movimentação. É que eu faço a comparação, o escândalo do INSS. Pô, puta
puta escândalo, um negócio assim, caraca, meu, estão roubando dinheiro dos velhinhos. Vai ter CPI, a CPI está na mão da oposição. Pô, o governo Lula tá ferrado. O que está acontecendo? Nada. Não tá acontecendo nada. A CPI não está dando em nada. Tá sangrando, mas não é aquela coisa, né? Não é uma Não é, hemorragia. imagine, mas não aparece no Não. jornal, não aparece em lugar nenhum. E pior, o governo devolveu o dinheiro, né? Pegou o dinheiro de todo mundo e colocou, ao invés de pegar o dinheiro dos sindicatos, né? Pegou o dinheiro de todo mundo, dos impostos e devolveu o dinheiro para os velhinhos. Então, resolveu o problema. E aí não está acontecendo nada. Então, aquilo que era para ser uma pauta, tal, sumiu. E eu acho, a impressão que eu tenho é que isso também vai sumir. Você vai ter um monte de discussão, tal, daqui a 2 meses, no máximo 2 meses, se não acontecer mais nada, uma outra operação desse tipo, que não acontece todo dia, tende a sumir. Isso não significa que segurança pública não seja a principal preocupação do brasileiro, né? Eu acho que o candidato que se vestir a roupa do Bukele, aparecer um outsider aí que promete. É que a nossa situação é que é impressionante, né? A gente fala, nossa, nós estamos aqui numa. Cara, tem situações locais, né? Rio de Janeiro é uma situação local, Ceará, Bahia, são situações muito complicadas. Mas a média brasileira, nós temos hoje cerca de 20 assassinatos por 100 mil habitantes. El Salvador tinha 150. É uma coisa assim, Absurda, a gente né? não tem, a gente não tem Noção noção, do que não era temos lá. noção, não temos noção. A Colômbia, no auge do cartel de Medellín, eram 300 assassinatos por 100 mil por ano. Então, assim, nós não temos noção do que é, de fato, um país chegar ao ponto que chegou El Salvador, né? É uma coisinha que incomoda, você tem que sair tomando cuidado onde você vai e tal, afinal, 20 não é pouco, né? Países civilizados, esse número, países civilizados, de fato, esse número é abaixo de 2, né? Estados Unidos é 5, que já é um ponto fora da curva de país desenvolvido, né? São Paulo é 9, estado de São Paulo, a cidade eu não sei. Não, a cidade é 9, o estado é 7, né? Então, nós estamos bem, né? Não é um tema que você, nossa, vai eleger o próximo Bukele está aí na boca. Não sei, realmente tenho Não. dúvida. Até porque a complexidade, né? O Salvador é uma pequena cidade brasileira, né? O Brasil, ao contrário disso, é um país continental, com várias identidades regionais, né? Nós temos esse milagre que é a língua nos unir, né? Do Rio Grande do Sul ao Amazonas, mas são realidades distintas, é um país com uma complexidade enorme. Não dá ali, né, para o cara numa canetada resolver tanta coisa, especialmente, ainda que a situação lá fosse numa graduação pior, mas num universo muito menor. Aqui não. Se você vê, por exemplo, a gente até comentou na semana passada, numa das entrevistas do Rodrigo Pimentel, ele falou do governador no Ceará, que a polícia presta um auxílio para as pessoas que são expulsas das suas casas, auxiliam com a mudança. Quer dizer, é difícil, né? É, desculpa, Nora, que até deveria ter passado, porque eu queria falar um pouquinho também sobre isso, mas me diga uma coisa, e você, Nora, o que que você acha? Você acha que esse tema vai durar daqui até a eleição? Ou é mais um tema, é mais um calor do Eu acho que, momento? eu acho que talvez não seja constante daqui até a eleição, porque você vê, assim como umas semanas atrás o problema era o roubo aos velhinhos, agora é a segurança. Daqui a pouco. O problema é esse: a gente é sempre solapado por um escândalo igual ou pior do que o anterior. Então, assim, é bizarro a gente viver desse jeito, mas eu acho que sim. Mas eu acho que perto da eleição, vai sim ressurgir. Agora. Não sei se é bom para a oposição ou para a situação trazer esse tema, porque se vocês se lembrarem do Carandiru, que a esquerda toda reclamou, os intelectuais, tudo, o coronel lá do Guimarães, né, acho que era, ele se elegeu deputado depois.
O Biratã entendeu? Guimarães, E com sugestivo, eu vi até Guimarães, com sugestivo número, né, número que de era 111. 11, 111. que era o número de, Claro. de pessoas que foram assassinadas. Então, E ali sim um cenário bem diferente, né? Porque ali era de um lado uma força armada organizada, portando armas de fogo, e do outro lado presos, né? facas, Que sim, com faca no e máximo estavam com. ali com facas e tal. Então a Claro, sensação que e se tem estavam, ali, né? inclusive, estava no lugar contido, eles estavam Tinham tido confinados. confinados, né? Tá? Exatamente Então, assim, diferente. mesmo assim, o sujeito se elegeu com uma votação expressiva, e se elegeu em São Paulo, tá? Por São Paulo. Não é Sim, que ele saiu candidato lá para o Roraima e se elegeu. Não, ele se elegeu aqui, onde foi isso, certo. né? Então, eu acho assim, vai voltar ao tema? Vai. Eu não acho que vai durar o tempo todo, que vai ter, daqui a pouco a gente tem outro escândalo, igual ou pior, mas eu acho que perto da eleição isso pode ressuscitar. O que, de novo, não sei se, dependendo de quem ressuscitar esse assunto e como fizer, não será beneficiado, tá? Beneficiado, diga-se de passagem, em termos de votação, tá? Não estou entrando em nenhuma questão moral aqui, estou falando de votação. Pode ser eficaz e eficiente ressuscitar esse assunto. Bom, eu vou dar minha opinião. Eu concordo com o Xará, a questão da segurança pública é sempre um tema prioritário dentre as preocupações da população, mas tenho a sensação de que é um tema que ele tem uma certa banda de oscilação. Às vezes ele está mais evidente, às vezes menos evidente. Estou falando aqui empiricamente, mas eu tenho a sensação que durante o mandato do Bolsonaro a percepção de violência era menor do que se tem agora. Se essa menor percepção era fruto de uma realidade, se ela é fruto de um discurso aparentemente mais combativo ao crime e tudo, eu não sei avaliar assim de bate-pronto. É uma coisa para se debruçar e pesquisar. Mas eu tenho a sensação que esse tema ele era menos evidente, tinha-se uma maior sensação de segurança do que a que a gente está vivendo hoje, né? E eu não estou falando da operação no Rio de Janeiro, não, estou falando aqui em São Paulo mesmo, né? Então, a sensação que eu tenho é que, ainda que um tema é importante sempre, parece que dessa vez vai ser mais. Esse tema vai se manter na pauta durante um ano, num país como o Brasil, que a gente tem um escândalo, uma cagada por semana, eu acho difícil, vai dar uma esfriada. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que no período eleitoral, até porque não existe a menor chance dessa percepção de violência diminuir, ao contrário, acho que tem uma chance razoável de aumentar. Então, ainda que não fique na crista da onda, seguramente, a meu ver, será tema central. O que, para mim, é como se trouxe, é trazer o. Vamos pensar assim, né? Se a gente fosse futebol, né? Aquele time mais técnico gosta de jogar num gramado mais uniforme e tal, enquanto que o time mais grosso quer dar bicão para frente e tentar arrumar um gol. Trazer, se esse for o tema central da eleição, e eu acho que tem tudo para ser, eu acho que isso é muito ruim para o Lula. E digo mais, fica ainda pior, porque assim, para mim a esquerda tinha três alternativas, né? Não fala nada, pelo menos não mente e não repercute, não gera o tal do engajamento. Ou faz um discurso meia boca ali, olha, precisamos avaliar se alguma ilegalidade foi cometida, não podemos de forma alguma esquecer e lembrar o nome dos policiais que perderam suas vidas, né, na defesa da sociedade e tal, mas é importante, temos lei e tal. Tinha esse discurso, né? Ou então esse discurso, bom, se eles estão lá, nós estamos aqui, né? E sair para quase que numa defesa, né, de uma organização criminosa que enfrenta a polícia com drone, bomba, fardamento, é, armas de grosso calibre. Eu acho, posso estar sendo precipitado, mas eu acho que este episódio aqui pode ter definido a eleição. Não consigo ver o tema de segurança pública melhorar, e se tinha uma hora para matar a cobra no ninho, era agora. E hoje a gente viu qual é a fala do Lula. E não é uma fala qualquer. É uma fala frontalmente contra a operação, e frontalmente contra a operação
dias depois dele ter colocado os traficantes na condição de vítima dos usuários. Então, para mim, isso aqui definiu a eleição. Pode ser wishful thinking, é assim que fala, Xará? Minha pronúncia não é tão boa, né? Pode ser só Eu um só acho que está meio distante, mas eu concordo que é. é, Então eu acho que é não dá. É. importante. Eu Concordo que é acho que importante. sabe aquela brasinha que fica no fim do churrasco ali? Você fala, pô, você acha que eu vou pôr uma linguicinha a mais? Aí você só dá aquela sopradinha, ela já pega fogo? Eu acho que vai ser mais ou menos assim. Posso estar enganado. Bom, meus amiguinhos, versão Pocket, né? Hoje um pouquinho mais curto. A ausência do nosso amigo Vitor. Puxa vida, que pena, né? Hoje era um dia que eu queria tanto encontrá-lo. Não deu. Mas enfim, fazer o quê, né? Queria. Queremos encontrá-lo sempre, não é É. hoje Não, especificamente, claro, né? sem sombra de Não. dúvida. Eu avisei, né? Falei, eu já estive aí, eu já me iludi. Não se iluda, porque eu vou te falar uma coisa, hein? Perder de 2-0 pro São Paulo jogando em casa hoje não é tarefa simples. Não é qualquer um que querendo consiga. Né? Então, é assim, não é brincadeira. Mas, enfim, a realidade tem dessas coisas. Ela vem sem dó nem piedade, esbofeteia a tua cara. E vocês, quem acompanha as postagens dele, parece que já está começando a cair na sua realidade futebolística. Uma pena que tenha sido o tricolor que tenha ajudado a trazer o nosso amigo para a curva. Nora, comece por você. Bola dentro, bola fora e a sua dica. Bom, bola dentro não tenho, bola fora. Vou. Aliás, na verdade, meus dois comentários hoje são sobre esporte, sobre Fórmula 1. Bola fora, a organização do Grande Prêmio do México, tá? Da semana retrasada, que foi um horror. Os caras simplesmente conseguiram mandar fiscais para recolher destroços de carro na pista com o carro correndo, né? Meu O Liam Deus. Lawson tirou uma fina dos dois fiscais, que é um negócio inacreditável. A Federação de Automobilismo Mexicana culpou o piloto, tá? E pior ainda, esses dois fiscais estavam recolhendo detritos que estavam numa pista auxiliar e na grama. Então você tem assim, você tem a pista principal, grama, estou falando de faixas, tá? De mais de metro e meio. Você tem a pista, a grama, a pista auxiliar e a outra grama. Os caras estavam nas duas últimas pistas recolhendo detritos no meio da corrida. Obviamente, podia ter terminado a corrida e depois eles recolhiam. Tem uma coisa, só uma explicação. É comum em corrida de Fórmula 1 em qualquer país do mundo, o fiscal pegar peças e levar de lembrança. Agora, para fazer isso, tinha outras horas, né? E outra, você faz isso, você atravessa a pista, vai e fica do outro lado, você não volta, né? Enfim, um desastre, entre outras coisas. Teve briga nas arquibancadas, gente bêbada, ingresso falsificado, um horror. Realmente, como prova, foi um desastre. A corrida em si foi ótima. Tá? A pista em si, o circuito, eu não gosto muito, mas enfim. Mas a organização, nota zero. Bola para lá de fora. E dica, aí eu vou ter que falar, né? Domingo, o Grande Prêmio de Interlagos, né? Que vai ser, deve ser, esse sim, normalmente é muito bem organizado, uma pista belíssima, tá? E o ano passado foi a corridaça do ano, foi Interlagos o ano passado. Com chuva, o Max Verstappen largou de 17, terminou em primeiro e fez 17 vezes a volta mais rápida. Com uma chuva, um toró, assim, uma coisa inacreditável. Então, assim, promete, promete. Dica, fica aí, assista a Fórmula 1 Nossa, em só a forma. Interlagos. E você, Xará, qual que é a sua bola dentro, sua bola fora e sua dica? Eu vou dar minha bola dentro. Minha bola dentro eu vou dar para o Lula, né? E essa frase dele da Ajuda muito, matança é verdade. é um presente, né? Presente. Acho que não tem. Fala Olha, mais, fala te mais. dizer. Fala mais, né? E a bola fora? É a bola fora. Também pro Lula. Vamos dar pro, vamos, vamos dar para o STF. Porque afinal, assim, essa DPF das favelas veio ali na pandemia, assim, que é do Fachin, né? Quer dizer, não pode Sim. subir nos morros. E aí você construiu um estado de coisas. É. Enfim, eu não sou especialista, posso estar falando uma bobagem aqui, né? Mas a Não, impressão que mas eu tenho é essa. facilitou a vida da vagabundagem, não tenha Pô, dúvida nenhuma. tanto que você tem vários hóspedes de outros estados ali, porque você sabe que a polícia não vai Ó, chegar lá, zona de segurança, né? né?
Zona de segurança. Que Aliás, é Airbnb. uma das vantagens uma das conquistas dessa operação é ela ter atingido lideranças que estavam espalhadas pelo país, além, obviamente, do aspecto tático de separar ali a zona é, de maior densidade, empurrando o pessoal para a mata e ali indo para o confronto. Pois é, assim, quando você lê que tem, sei lá, 30, 40 pessoas de outros estados, líderes de outros estados ali, você sabe que tem alguma coisa errada, não é Sim, possível. com Que certeza, o né? cara tá fazendo, o cara tá fazendo home office, Encontrar né? abrigo, encontra, No Rio de Janeiro. encontrar abrigo seguro, né? Quer dizer, Pois é. nem Então, enfim. agora nem tão mais seguro assim. E aí eu vejo o corregedor geral, quer dizer, o ministro do STF vai lá para ver se a operação foi bem feita. É isso, esse é o nosso STF. Bom, e a E dica? dica, o documentário da Globoplay, Collor, Caçador de Marajás, para quem quer reviver aquela época, olha, é Putz, cara, sensacional. posso te contar uma história que eu carrego Fala. putz, quem fala demais dá bom dia pra cavalo, é assim que se diz, né? Bom, primeira coisa, né? Eu confesso que votei no Collor. Eu lembro que na sexta-feira, véspera da eleição, o meu filho estava para nascer. Caio nasceu no dia 11 de abril. E eu fui lá no Bradesco, numa palestra. Puta, meu. O cara na palestra falou: bicho, se o Lula ganhar. E aquele Lula de lá era o pior de todos, né? Que é com o tempo. Era, porra, radicalíssimo. Naquele lá era o pior de todos. O Lulinha Paz e Pra você ter ideia, a eleição de 89. Ele virou Lulinha Paz e Amor em 2002. Por aí a gente tem Uhum. uma noção. Quem é do mercado lembra bem. Vou romper com o FMI, não vou arcar com contrato nem nada. Então era um pavor. Então eu não poderia ser hipócrita, temendo pelo meu emprego com um filho para vir, né? Votar, votar no Lula e torcer para ele perder, porque naquela ocasião a figura do Lula era mais simpática, né? O operário e tudo, mas com um discurso muito radical, né? Então eu votei ali com nojo no Collor, porque sabia que não valia buchaca nenhuma. E o Collor, certo dia, foi no pregão da Bolsa à tarde fazer uma palestra ali com o mercado financeiro e eu estive lá. E eu fiz a seguinte pergunta para o então candidato Fernando Collor: o senhor é conhecido como caçador de marajás. Fala muito em empreender, fala muito de combate à corrupção, mas essa não é uma tarefa do executivo. Essa é uma tarefa do judiciário. O senhor não acha que existe aí um contrassenso? Não é papel do executivo prender ninguém, né? Rapaz, não é que o vagabundo fez aquela resposta mais demagógica possível e usou a porcaria da resposta, não a pergunta, no horário eleitoral dele? Falei, puta que pariu, fiz escada pro Ainda Ajudou vagabundo. a deu, eleger. ainda deu Ter escada mais coisa. pro vagabundo subir. Bom, mas enfim, o É tempo isso. passa Não, e a e conta assim, vem. o documentário ele é muito rico na exploração dos problemas da família, né? Porque, Ah, bom, por sim. que que o Pedro Collor. E aí tem várias coisas que acontecem, coisas que eu não sabia, enfim, é muito legal, é Tinha bem muitos legal. ciúmes entre eles, né? Por ser o filho mais velho, Tinha, tinha porque o uma Pedro disputa de era o vaidade. empresário, Era o cara que trabalhava, né? o, Teori... É, o era o cara... cara que trabalhava. Era o cara que trabalhava e não se sentia reconhecido e recompensado pelo Isso. trabalho, né? Mas enfim, bom, a minha bola. Nossa Senhora, meu Deus do céu, um São Paulino falar isso não é fácil, mas a gente tem que ser desportista, né? A minha bola dentro vai pro Palmeiras. Que baita virada, que coisa. Tem que tirar o chapéu, né? Não é todo dia que você entra em campo com uma É o desvantagem Abel de Ferreira, 3, né? né? E vira 4. É muita gente, meu irmão mesmo diz que técnico não importa muito, discordo dele, né? Discordo dele porque pelo menos técnico atrapalha, então já importa, né? E no caso do Abel Ferreira, né, levar o time à final, o resultado a gente não sabe, vai ser um clássico, né? Flamengo e Palmeiras vêm aí nos últimos anos dividindo a hegemonia do futebol brasileiro, para nossa profunda tristeza, mas como esportista, como amante do futebol, não dá para não reconhecer o mérito do Palmeiras, né, de entrar em campo com um resultado tão adverso e ao final sair classificado, né, sem nem levar para os pênaltis. Então, uma super bola dentro. Bom, a minha bola fora vai para os especialistas ideológicos, né? E para quem dá palco para eles, né? É, cansa, dá nojo do quão o debate político brasileiro se tornou intelectualmente desonesto. É uma coisa impressionante. É
cansa, assim. Então a minha bola fora vai para os especialistas ideológicos e suas cabeleiras e óculos, tudo tão horrível, meu Deus. Mas tudo bem, dos males esse é o menor. O maior mal é a análise ideológica. E a minha dica vai para o seriado da Netflix, 8 capítulos. Os Donos da Noite, que tem como pano de fundo a contravenção, o jogo do bicho no Rio de Janeiro. Tem algumas boas interpretações, tem umas interpretações que são meia canastronas assim, mas como entretenimento vale a pena e já que é um assunto em pauta, acho que vale a pena assistir. Ela não se passa tanto nas comunidades, é um pouco mais nas coberturas ali, os chefes do jogo do bicho, a sua relação com a escola de samba e tal. Muito legal, vale a pena assistir como entretenimento, é uma dica. Bom, encerramos aqui o nosso bate-papo e a gente tem visto muita coisa no noticiário, né? Mas o que a gente tem que lamentar mesmo é a morte do Marcos Vinícius Cardoso de Carvalho, comissário da 53ª Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro, o Rodrigo Veloso Cabral, policial civil da 39ª Delegacia de Polícia, do Cleiton Serafim Gonçalves, terceiro sargento do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, assim como o Heber Carvalho de Fonseca. Então, para eles, heróis brasileiros que defenderam a sociedade com a própria vida e para suas famílias, os nossos pêsames, os nossos sentimentos. É isso aí. Até semana que vem, meus amigos. Fiquem com Deus.